Com licença. Certa vez, o dramaturgo e humorista Milor Fernandes disse: o homem é uma espécie que não deu certo. Bom, certamente ele não conhecia essa pessoa. O homem que pede licença para entrar em sua casa e nos deixa sempre uma boa tarde. Nascido na cidade de Santo André, nos anos 50, filho de pai radialista e locutores, saudoso Mário Pinto da Mota, o Motinha, a saudosa Nair de Campos Mota, a Inhafia, apresentadores de um antigo programa, na Serra da Mantiqueira, da Rádio Bandeirantes São Paulo. Após seu nascimento, o casal deixou a rádio e passou a viajar pelo interior do Brasil, com o circo Teatro Motinha Inhafia. Ele, quando criança, atuava como palhaço, acrobata e trapezista, e entre outras coisas. Só que em 59, aos 7 anos, ele foi protagonista de um filme, Maria 38. Formou-se em Educação Física em 1973 e, aos 21 anos, iniciou a sua carreira de radialista na Rádio Piratininga, na cidade de Tupã, São Paulo. Em dezembro de 74, mudou-se para a Serra Catarinense, em Lages. Nesse período, trabalhou nas rádios Princesa e Rádio Clube como locutor esportista. Em 86, assumiu a chefia de Serviço Pedagógico de Educação Física na Secretaria do Estado de Educação e Desportos de Florianópolis. Paralelamente, coordenou o jornalismo da TV Planalto em Florianópolis. Logo foi contratado pela antiga RBS, hoje NSC TV, trabalhando no programa Notícia da Manhã, da rádio CBN Diário, como colunista do jornal Hora de Santa Catarina e nosso âncora do Jornal do Almoço, querido âncora. Ao lado de pessoas maravilhosas, saudoso Roberto Alves, saudoso que está hoje, nosso queridíssimo Miguel Livramento, Karen Fabiani, Lani Valgas, o Põe na Terra Amarelo, Cacau Menezes, Ed Sou, Rafael Faraco e entre outros. Bom, ele, como convidado de honra, apresentou um dos maiores telejornais do Brasil. Isso foi em 30 de novembro de 2019, comemorando os 50 anos do telejornal, recebendo homenagem diretamente da bancada de um dos maiores âncoras do Brasil, William Bonner. Mas, infelizmente, depois de 36 anos à frente do Jornal do Almoço, eu digo infelizmente que perdemos aquele sorriso carismático, aquele boa tarde, aquele com licença. Ele foi para a carreira de deputado estadual. Hoje, eleito com mais de 56 mil votos. Casado com Dona Glória Mota, 48 anos de casado. 2 filhos lindos, Mário Aleixo e Maria Carolina. Gente, eu estou até um pouco nervoso, mas eu tenho a honra, hoje, de entrevistar esse queridíssimo da televisão catarinense, Mário Mota. Por favor, Mário Mota. Com licença. Muito obrigado. Por favor, sente-se na minha cadeira, já que não vai ser da minha cadeira da verdade hoje. Por favor. Mas a verdade estará aqui. Com certeza. Com prazer, viu, Carlos? Um prazer muito grande recebê-los e ofertar as minhas madeixas para serem aparadas por você. Bom, o senhor desculpe um pouquinho o meu nervosismo, mas estar à sua frente, para mim, eu deixei bem claro para a nossa equipe que seria uma grande emoção. Muito obrigado, eu também. Porque eu acompanhei o senhor durante muitos anos na televisão catarinense, a sua forma de passar informações, o seu jeito carismático, acolhedor, foi muito bom. Muito obrigado, eu agradeço muito bom imensamente mesmo. E agradeço a todos aqueles que nos acompanham também. Deputado, tem uma pessoa que mandou um abraço para o senhor, antes de eu começar. Talvez o senhor vai lembrar dele lá da Serra, lá de Lages. Monarim, sim. Monarim foi um dos secretários da prefeitura. A família tinha, ou talvez tenha, uma imobiliária. E eu me lembro com muito carinho, sim. Eu acabei de atender ele aqui no meu salão e disse que eu vim aqui no seu gabinete entrevistar o senhor, cortar o seu cabelo.
E ele falou, então manda um abraço pro meu amigo Muito Mário obrigado. Mota, fala que o Monarim mandou um abraço para ele. Me lembro perfeitamente. Um abração para ele e para toda a família. Que legal. Vamos começar falando do circo? Vamos. Como foi essa vida maravilhosa no circo? Nos conte. Enquanto isso, eu vou cortando seu cabelo. Isso, era o que eu ia sugerir até. Mas, em verdade, meus pais tinham um programa, como você disse, na Rádio Bandeirantes, e tinha uma dupla sertaneja, humorística, no estilo de Alvarenga e Ranchinho. Pode abrir aqui, por favor. Jararaca e Ratinho. Tem isso. Hoje em dia, evoluiu, incrível. Evoluiu não, aperfeiçoou-se. Porque, obrigatoriamente, evoluir não é para melhor. Existe evoluir para pior, por incrível que pareça. Eu fui descobrir isso há pouco tempo. Sim. Quando eu li num atestado de óbito que o paciente havia evoluído para o óbito. Então, evoluir nem sempre é para melhor. Então, você aperfeiçoou. E eu estou tomando liberdade aqui de fazer o que ultimamente eu tenho visto os grandes barbeiros fazerem. É isso mesmo? Sim, senhor. Estou no caminho correto? Não, tá ótimo. Agora vai o protetor aí. O senhor quer fazer alguma coisa diferente? Aproveita que eu estou aqui porque eu faço arte no cabelo. Só vou escrever aqui do lado. Alesc, PSD. Olha só. Não brinca com isso. Não, apenas uma paradinha para não diminuir em demasia aí. Mas fique à vontade. Que bom. O senhor apresentou o jornal, primeira vez foi em 1986, certo? Foi na RBS, o Jornal do Almoço, você disse, 5 de maio de 1986, Isso. às 12 horas e 3 minutos. Eu vou lhe fazer uma pergunta que o William Bonner fez para o senhor naquela bancada. Como ficou tantos anos, como é ficar tantos anos à frente de uma bancada de um único telejornal, como foi o Jornal do Almoço? Talvez a gente só perceba isso no final dos 36 anos, porque ontem eu comentava com a minha esposa, inclusive, a rotina que aparentemente é a apresentação de um telejornal. O que eu posso dizer, e o duro é que ele está cortando mesmo, olha só, mas o que eu posso dizer é que, embora seja uma rotina, você subir um morro, na época da RBS, apresentar o telejornal, o rádio-jornal Notícia na Manhã, depois sair para o estúdio da TV e começar a apresentar o jornal, a cada momento, a cada dia, embora se repita muito, por exemplo, as chamadas notícias sazonais, no inverno, aquela roupa dura que congelou no varal, o laguinho que está ali também coberto de gelo, no verão, o incrível movimento em direção às praias da capital e por aí afora. Embora as notícias sejam parecidas, elas são diferentes. E você também é um ser humano diferente a cada dia que passa. Então, eu confesso a você que eu sempre pensei da seguinte forma: enquanto eu tiver prazer de fazer o que eu estou fazendo, eu vou continuar. Eu dizia até à direção da emissora, se vocês acharem que eu já não sirvo, já não atendo ao que o telespectador deseja, não se preocupem, eu vou compreender perfeitamente. Acho difícil, né? Acho mas, que não tem um que não... Mas sou muito sincero a você, eu tive sempre muito prazer e não me considerei aposentado ao deixar o Jornal do Almoço e concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Eu não tinha outra alternativa. Eu gostaria muito de continuar apresentando o jornal e me tornar deputado, se isso fosse viável, possível. Mas é que as emissoras de rádio e televisão são concessões públicas. E você, assumindo um cargo público, tem dificuldades em poder estar nas duas áreas. Até porque, de uma forma ética, se eu continuasse no jornalismo, a minha solicitação seria me afastar da área política, porque eu não vejo condições eticamente de poder continuar na área sendo deputado. Então, talvez eu voltasse, ou talvez eu volte, quem sabe, para a área esportiva, que é a minha área de formação, que foi praticamente o começo da minha vida em rádio e, posteriormente, em televisão também. Mas foram 36 anos na RBS, mais 6 anos na TV Planalto de Lages, de 1980 até 86.
E antes disso, mais uns 10 anos em rádio pelo interior de São Paulo, você vai somando, você vai chegar a quase 7 décadas de vida, que me deram sempre muito prazer, Carlos. Se eu não me engano, foi com maravilhoso. 21 anos o seu primeiro trabalho, radialista, né? Não, eu comecei em rádio com 15 anos, 14 para 15 anos, em 1964, 65 mais ou menos, quando meus pais decidiram que era hora de vender o circo, porque eu estava encontrando muita dificuldade para estudar. Apesar dos meus pais terem dificuldade para estudar, aquela época era muito difícil. Sim. Eles fizeram questão que tanto eu quanto meu irmão, eu tenho um mano chamado Gilberto Mota, que também é jornalista, hoje morando aqui na região da Pinheira, que trabalhou conosco na RBS, trabalhou na Rede Globo, trabalhou com o Zé Hamilton fazendo o Globo Rural por um bom tempo, fez aqui o FECOAGRO, aquele telejornal que a FECOAGRO apresenta, e que na RBS era apresentado pelo programa o Campo e Lavoura, da RBS, e na TV Planalto, lá atrás, era o Homem e o Campo, né, apresentado pelo Maneca. Uhum. Eu acabei iniciando em rádio quando meus pais decidiram vender o circo e fixar a residência em Tupã, como você disse, no Centro-Oeste Paulista, para que eu pudesse completar os estudos no ensino médio. Não havia condições. Eu fiz até a 8ª série do ginásio, fazendo 17, 18 transferências por ano. Então foi uma fase da minha vida muito difícil, mas ao mesmo tempo altamente promissora. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações absurdamente maravilhosas. Eu talvez tenha conhecido mais gente e mais cidades do que muita gente vai conhecer durante todas as suas vidas. Eu passei por praticamente 300 municípios do interior de São Paulo com o circo e voltei algumas vezes às cidades por onde já havia passado e reencontrei amigos que até hoje eu mantenho contato, especialmente depois do advento do Orkut, do advento do Facebook. Muita gente acabou me descobrindo, sabendo que eu era o Marinho, filho do Motinha e da Inhafia. Eu, na época, quando eu tinha 4 anos de idade no circo, ganhei uma sanfoninha de 4 baixos, uma sanfoninha de brinquedo, que era fabricada em Blumenau, pela Eric. Eu estou sabendo que o senhor toca acordeão. E eu acabei... E esse acordeão está aqui? Tá aqui em Florianópolis, sim. Aqui no gabinete, não? Não, no gabinete não. Acabaram com a minha alegria. Se eu soubesse, eu até poderia tê-lo trazido, mas o que aconteceu foi que eu comecei a tocar essa sanfoninha, a princípio como um brinquedo, mas eu não sabia que tipo de dom eu tinha de tocar de ouvido. E eu comecei a tirar qualquer música que pediam, acabou virando uma atração do show radiofônico, do show musical do circo. E aí eu acabei... Eu tinha 4 anos de idade nessa época, foi 1956. E eu comecei a participar do espetáculo todos os dias. Então, digamos, eu comecei a trabalhar como um profissional aos 4 anos de idade. E não parei até hoje. E me sinto, enquanto tiver saúde e cabeça suficiente, neurônios com sinapses que me ajudem a compreender o mundo e a tentar ajudar as pessoas a viverem melhor, eu vou continuar trabalhando. Que o senhor continue fazendo a alegria de todo o telespectador e agora também como deputado. Deputado, olha, tem gente que fica feliz cortando o cabelo do Messi. Eu fiquei muito feliz cortando o cabelo do Mário Mota, gente. Olha, 18 anos de profissão. Aliás, muito obrigado. Mário, me falou um pouco do circo, né? E eu queria saber de você um pouco sobre o seu livro. Por que essa decisão de escrever esse livro depois do Jornal do Almoço, do Jornal Nacional, perdão? Por favor, pega para mim ali, Maísa. O livro. Isso. Aí. Sem qualquer problema. É mais fácil aqui, tanto aqui, olha só que livro bonito. Quanto aqui. Esse é um livro que nós editamos pela Insular do Nelson Rolim, chama-se Do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, um legado de vida e carreira, e que teve o privilégio de receber
um prefácio do Dr. Augusto Cury, o primeiro prefácio que esse psiquiatra mais lido no mundo hoje me deu o privilégio, depois de nós termos uma conversa em Joinville, eu não o conhecia, eu apresentava a Expo Super, a Exposição Catarinense de Supermercados, e ele foi um dos palestrantes nessa edição, um ano antes da pandemia, na verdade. E quando ele terminou a palestra, eu era o apresentador da Expo Super, terminou a feira naquela noite, a direção da Expo Super me pediu para levá-lo para o hotel. Você vai para o centro de Joinville, Mário? Eu falei, vou. Então dá para dar uma carona para o Dr. Augusto Cury? A mesma emoção que você disse de sentir, você imagina que eu senti também, porque eu tenho o Dr. Augusto como um ícone, como um ídolo também. E recebeu um abraço dele. Né? E aí fomos conversando no carro, eu dirigindo, tal, parei no hotel onde ele estava, que não era o mesmo em que eu estava, 8 horas da noite, 8h30, e começamos a conversar, sentados no estacionamento do hotel. Era mais ou menos 00:30 quando nós nos demos conta de que ele tinha que dormir, eu também, e ele tinha que pegar o voo de manhã. Eu disse, mas, Augusto, são 00:30, e nós ficamos numa conversa, como se já nos conhecêssemos há muitas vidas. E aí ele olhou para mim e disse, quando é que sai? Eu falei, quando é que sai o quê? O livro. Quando é que sai o livro? Você não pode deixar essas histórias só na tua cabeça. Eu disse, doutor Augusto, eu não pensei nisso. Eu sempre escrevi para jornais, mas geralmente colunas. E não é a mesma coisa. Você escrever um livro é um parto doloroso, muito difícil. Quem já escreveu algum livro e não tem essa facilidade ou não tem esse costume sabe. Não é a mesma coisa que escrever uma coluna com várias notas curtinhas. E eu cheguei em casa, ele falou, então escreva que eu vou prefaciar. Quando ele me disse isso, eu me senti lisonjeado e ao mesmo tempo, peraí, tem alguma coisa, aconteceu algo diferente aqui. Eu não tenho como não escrever. Cheguei em casa, disse, Glorinha, aconteceu isso, assim, assim. Ela falou, o que você está esperando? Senta já naquele computador e escreve a primeira página. E foi exatamente o que eu fiz. E é o que eu conto no livro. O primeiro capítulo do livro, a apresentação, na verdade, é justamente essa. Houve o prefácio, que o Dr. Augusto me encaminhou, desculpe. E eu coloquei aqui o primeiro título, Sem Saída. Porque eu fiquei sem saída, eu tinha que escrever alguma coisa, e tomei a liberdade de pedir ao meu companheiro Roberto Alves que escrevesse uma orelha, e a Janaína Paz, que é profissional brander, quer dizer, ela cuida de marcas, de gestão de carreiras e tudo mais, e que sempre foi uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito, inclusive indicando a capista, quem fez essa capa que a gente observa e a quem também eu agradeço, que é da Mabira Tuani, essa capa que traz a foto com 9 anos de idade, bem retratado, do circo aí. E do Jornal Nacional no dia 30 de novembro de 2019. Bom que o senhor falou do Jornal Nacional. Lindo, gente. Não é meu, mas eu vou comprar um desses, com certeza. Mário, Jornal Nacional, chegou lá, um maior jornal televisivo hoje, né, da rede brasileira. Como foi a emoção de estar naquela bancada? Carlos, eu acho que a gente pode... Desculpa, porque o senhor foi convidado, porque já tinha ido uma pessoa de Santa Catarina, representante. Fabiano Londer, o nosso belo apresentador. E o senhor foi convidado de honra, né? Então, eu tomo um certo cuidado. Não, tudo bem, muito obrigado. Aí, só sai um pouquinho para cá. Isso, por causa da câmera. Muito obrigado, por favor. Agradeço. Eu acho que tão importante quanto a ida ao Jornal Nacional é como referência para que as pessoas acreditem naquilo que querem, que desejam, independente da idade, independente do que seja, seria contar um pouquinho antes o que aconteceu. Por favor. Então vamos lá. Por favor. De repente, no mês de agosto, aproximadamente, nós recebemos uma informação de que o Jornal Nacional iria completar 50 anos e que a direção do Jornal Nacional, a direção de jornalismo da Rede Globo... Opa, não tem problema. Isso aqui é um champanhe que acabaram de estourar ali para a gente comemorar depois.
mas que a direção de jornalismo da Rede Globo iria comemorar os 50 anos do maior telejornal da TV brasileira de todos os tempos. Goste, não goste, acredite, não acredite, critique ou não, é, sem dúvida, O maior telejornal. o primeiro grande telejornal nacional que tivemos no Brasil. Inclusive, onde passou nomes absurdamente expressivos, Sim, né? meu amigo Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Hilton Gomes, enfim. Mas que ele iria comemorar dividindo com as afiliadas e com as suas emissoras próprias o sucesso desse telejornal. Por quê? Só é o Jornal Nacional por causa das suas afiliadas. Quando precisa de uma matéria de Manaus, vem a TV do Amazonas, quando do Rio Grande do Sul, vem a RBS. Ou seja, você assiste na tela do Jornal Nacional, além dos correspondentes estrangeiros em vários países, mas as notícias do Brasil são produzidas pelos repórteres regionais. Então, o Jornal Nacional só se tornou o que foi e o que é por causa das afiliadas que a Globo tem, de um nível de qualidade, modestamente, eu falo por nós, mas muito bom, né? E aí eles decidiram trazer um apresentador de cada 27 afiliadas que a Rede Globo tem em emissoras próprias. São 27. E aí eles começaram a pedir as fitas para fazer a escolha. E o William Bonner nos encaminhou um e-mail dizendo, olha, nós paramos. Na terceira afiliada que a gente começou a comparar os apresentadores de cada uma delas, nós nos sentimos impotentes em apontar que esse é melhor que aquele, porque o nível dos apresentadores nas afiliadas é muito bom. Isso faz com que a Rede Globo seja o que ela é. Então nós nos sentimos acanhados em nós escolhermos, decidimos partir para o velho e bom sorteio. Colocamos uma cumbuca com o nome dos apresentadores de cada uma das afiliadas e sorteamos separadamente. Afiliada número 1, RBS Rio Grande do Sul. Cristina Ranzolin, enfim, os apresentadores que tem, sortearam o nome de um para representar a RBS. Vamos a Santa Catarina. Sortearam Fabiano Londero, vem representando Santa Catarina. Nossos nomes estavam ali. E sortearam 27 apresentadores, que era o número das afiliadas e emissoras próprias. Sortearam 14 mulheres e 13 homens. Portanto, formaram 13 duplas, sobrando uma menina, que era a Lídia Passe, no último programa para apresentar. São 27. E aí, quem iria apresentar com a Lídia Passe? Provavelmente um plantonista do Jornal Nacional. O Bocardi, o Tralli, na época, o Fachol, que é o apresentador do Bom Dia Rio. Normalmente são esses apresentadores quem cobrem a ausência do William Bonner ou da Renata Vasconcelos aos sábados ainda hoje. Muito bem, então ficou assim definido. Eles mandaram um e-mail para todas, aliás, foi um e-mail exatamente para todas as afiliadas, explicando como tinham feito a escolha e apontando o nome de quem viria representar cada uma das suas afiliadas. A informação chegou no Morro da Cruz, fizemos uma festa enorme, o Fabiano Londero estava em Chapecó, tinha ido mediar um programa lá em Chapecó, estava pegando o avião para voltar, chorou de emoção, todos nós ficamos muito felizes, e muita gente começou a me cobrar, como se eu tivesse obrigação de dar uma resposta a essas pessoas. Não, Mário, poxa, adoramos o Fabiano, mas tinha que ser você está há 30 e poucos anos no Jornal do Almoço, para nós tinha... E eu dizia, gente, foi um sorteio, vocês querem algo mais justo, mais ético do que isso. E mais, o Fabiano merece estar presente no Jornal Nacional. Pela carreira dele. Pela carreira dele, pela carreira que ele tem pela frente. O Fabiano tinha mais jovem, 30, 40 anos de jornalismo, tinha 30 e pouco, quase 40 quando foi. E eu não tenho a menor dúvida de que foi uma escolha abençoada, né? Eu tenho certeza que o Fabiano vai nos representar muito bem. Mas eu continuei recebendo pelas redes sociais muita cobrança, e a própria emissora também. Pô, adoramos o Fabiano, mas o Mário tinha que ir também, mas como também? Poxa, vão dois da mesma emissora? Não vão. Muito bem, mas aquilo ficou na cabeça, passou, tudo bem. É evidente, alguém me pergunta, você não gostaria de ir apresentar? Claro que eu gosto. Quem hoje trabalha numa emissora de televisão não gostaria de ter uma chance de uma experiência como essa? Eu nem sabia, confesso a você, se tinha competência para tal.
Apesar, por quê? Primeiro porque há um bom tempo eu não fazia jornal de bancada. O Jornal do Almoço, lá quando eu comecei, tinha uma bancada na frente. Sim. E você ficava sentado atrás. E pode ser que o telespectador agora, o nosso ouvinte internauta, não compreenda. Não compreendo. Mas é como se você tivesse uma defesa na tua frente. Apresentar um jornal de bancada é diferente de você ter que levantar e caminhar para lá e para cá e olhar para uma câmera, para outra. É diferente a apresentação, sabe? Você perde um pouco da chamada embocadura. Segundo, o RBS Notícias, que o Fabiano apresenta, é um jornal mais hard, mais duro. O governador do estado disse hoje que não vai a Brasília. Repórter fulano de tal, um negócio mais durão. Hoje nem tanto, mas na época, o Jornal Nacional é um jornal mais hard. É diferente do Jornal Hoje, do Bom Dia Brasil, em que os apresentadores se levantam, conversam, tocam no entrevistado, mas o senhor não acha, quer dizer, é muito mais coloquial esse tipo de jornalismo durante o dia. Muito bom. Mas eu cheguei em casa, minha mulher disse assim, poxa, adoro o Fabiano, vai ser muito legal. Mas eu acho que tinha que ser você, mãe. Falei, poxa, mãe, mas não é, foi um sorteio. Meus filhos também, não, pai, tudo bem, mas todo mundo me cobrando isso. Tá? Eu fui para o meu escritório, sentei e fui ler o e-mail que o Bonner tinha mandado. E percebi que faltava alguém do lado da Lídia Paz, que era apresentadora do último programa, dia 30 de novembro. Eu olhei e falei, poxa vida, só me passa pela cabeça uma coisa. E se eu provocasse a minha ida? Mas como eu vou provocar a minha ida? O que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer um e-mail direcionado ao William Bonner. Eu vou escrever um e-mail e dizer para ele assim, ó, Bonner, estamos muito felizes com a escolha do Fabiano para representar Santa Catarina. É um jovem com uma carreira ainda muito promissora, vai ser maravilhoso, fizemos a maior oferta, parabéns pela forma como vocês escolheram, tal. Só que eu percebi que a Lídia Paz está sozinha lá no último dia. E eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu não fiz jornalismo porque não existia faculdade quando eu comecei, nasci num circo e contei o resumo dessa história que você abriu o nosso bate-papo de hoje, contando para quem nos assiste. E contei no final que eu falei, olha, eu estou completando 33 anos e 6 meses de mesmo programa, mesmo canal, mesma cidade, enfim, mesmo horário. E eu sou o mais longevo apresentador do mesmo programa na TV Globo, na Rede Globo, contando todas as afiliadas. Em alguma filial, o senhor teve conhecimento de alguém que está tanto tempo assim à frente? Não, nenhuma. Da Rede Globo, nenhuma. E das demais também, eu acho muito difícil, porque a televisão é uma maquininha de moer carne, no bom sentido. É muito difícil você permanecer no mesmo programa, no mesmo horário, no mesmo canal, tanto tempo. Eu não tenho dúvida disso. E não falo isso com esnobação. Não, eu estou dizendo que não é fácil. E eu tenho algumas teorias por que eu permaneci. Mas... Depois você vai compartilhar com a gente. Sim, por favor. Mas eu digo assim, nesse caso, eu disse, olha, eu estou aqui há tanto tempo, meu querido amigo Cid Moreira, que é um amigo pessoal que eu tenho, isso é um privilégio enorme. O Cid ficou 23 anos, 26 anos no Jornal Nacional, 23 anos, 6 meses e alguns dias no Jornal Nacional. E quando ele vinha a Florianópolis, ele tinha que comer pizza lá no Juca Pato, lá no Chique Toicinho, e ele dizia para mim assim, disse, vou ter que pedir, com aquela voz dele, que não é a minha, vou ter que pedir para o seu Jaime Sirotsky tirar você um pouquinho do Jornal do Almoço, uns 6 meses só, e depois te devolver, tal, para você não quebrar o meu recorde. Não há necessidade. Uma aguinha, por favor? Não há necessidade. Também não vai resolver. Se você quiser desligar o ar, para mim fica à vontade. O problema é o ar, mas não tem problema. Por favor. Mas acho que é bom. Isso, obrigado. Eu também não sou muito fã. O meu único problema é mudança brusca de temperatura, minha barra. E o homem que viveu a vida toda em Lages, né? Mas ele dizia assim, a dificuldade minha quando eu vou a Lages hoje é porque eu saio do calorão e chego lá, às vezes está bem fresquinho. E de lá para cá também, quando eu saio do fresquinho e vou para o calor, é a única coisa que me abala um pouquinho. Mas é só aquecer e volta.
Mas o Cid dizia assim, vou ter que pedir ao seu Jaime Tirosky para tirar você um pouquinho do Jornal do Almoço, uns 6 meses só. Vai para o Bom Dia, depois você volta, tal, para não ficar no mesmo programa, para não quebrar meu recorde. Se bem que não há nem comparação, pelo amor de Deus, né? Mário, Só para concluir, claro, enviei o e-mail, mas não falei para ninguém. Falei, olha, eu me coloco à disposição, seria um final de carreira maravilhoso para quem acredita no jornalismo. E se vocês acharem que é uma petulância de um gurizinho de 66 anos, que era a minha idade, nem levem em consideração esse e-mail, amassa e joga no lixo e tal. E ia mandar. Na verdade, eu contei para 2 pessoas no Morro da Cruz. Eu falei, eu não posso tomar uma atitude dessa em nome da emissora. Vai que eu estou cometendo aqui algum deslize, né? E não sei. Subi o morro com aquele e-mail na mão e fui falar com a minha gerente de jornalismo, que era a Dani Peretti. Eu fui contar para ela, Dani, dá uma lidinha nesse e-mail, que a Dani estava em férias. Quem estava no lugar dela é minha querida amiga até hoje, Lígia Gastaldi. Eu entrei no coisa, tranquei a porta e falei, Lígia, dá uma olhadinha nessa bobeira aqui, nessa loucura. Aí ela leu, disse, eu terminava dizendo, se vocês acharem que vale convidar um mais longevo apresentador para representar os demais âncoras que não tiveram a felicidade, o privilégio de poder apresentar o jornal, eu vou ficar muito feliz. Caso contrário, acharem que é uma petulância, que é uma travessura de um gurizinho de 66, nem dá bola, tal. E mandei, mas fui antes falar com a Lígia começou a rir, quando começou a ler, disse, pô, Mário, isso aqui está muito engraçado, Mário. O não você já tem, eu mandaria. Eu falei, opa, então tá. Mas fala com César Seabra antes, o César é o diretor de jornalismo da NSC desde então. Aí eu fui lá, falei, César, dá uma lida nisso. Ele leu, começou a rir também, disse, isso aqui está muito engraçado, Mário, está bem legal. O não você já tem, ele usou a mesma expressão. O não você já tem, porque eu mandaria. Pô, legal. Fui lá, taquei o dedo no enter. Mas não falei para ninguém, nem na minha casa, para os meus filhos, para minha mulher, e para mais ninguém. E pedi a eles que guardassem a descrição, porque eu não achava que sequer iriam ler o meu e-mail, quanto mais me chamarem. E passou todo o processo. Começaram as apresentações, Fabian foi no dia 12 de outubro, Dia da Criança, fez uma apresentação brilhante no Jornal Nacional, tanto assim que o Fabian integra hoje o cast de plantonistas dos sábados, eventualmente podendo ser chamado, como aconteceu com esse menino que hoje apresenta, que é o segundo negro a apresentar o Jornal Nacional, Márcio... Bom, esse menino que hoje apresenta eventualmente ao de Brasília, e há esse menino que veio de Pernambuco e que apresentou com a Cristina Ranzolin, o primeiro programa, inclusive, dos 2 apresentadores e afiliadas. E eu sei que mandei e passaram todos os apresentadores. E eu não recebi resposta nenhuma. Cruzava com o César pelos corredores, ele dizia assim para mim, e aí? E aí? Eu dizia assim, não, ó, né? Amassaram e jogaram no lixo, pô, vão dar bola para isso e tal. Tá bem. Começou a semana segunda-feira, terça da semana em que a Lídia Passi iria apresentar. Os sites de fofoca de São Paulo, do Rio, diziam que provavelmente um plantonista apresentará com a Lídia Passi, porque a Globo tem 27 afiliadas, então não deu para formar 14 duplas. Muito bem, e eu tranquilo, não criei expectativa, confesso a vocês que não criei mesmo. Quando é segunda-feira à tarde, eu estava indo para Araranguá, um carro do Sesc estava me levando com o motorista, o seu José, meu amigo. Eu ia fazer a inauguração de uma unidade do Sesc lá em Araranguá. E eu estava passando pertinho de Criciúma, na BR-101, meio sonolento, toco o telefone celular. Eu atendo uma gritaria, que você imagina, uma choradeira. Colocaram o telefone em viva voz na redação da TV e todo mundo gritando, Mário! Falei, o que houve? Ela disse, Mário, você tem que voltar rápido aqui, que você tem que ir para o Rio. Você vai fazer o Jornal do Almoço, o Jornal Nacional nesse sábado. Eu parei, cara, eu falei, mas, pô, peraí, calma lá, é sábado agora? Sim, você tem que estar lá amanhã, que não sei o quê. Eu parei, demorou alguns quilômetros, o senhor José do meu lado, o que foi, Mário? Eu falei assim, só um minutinho. Até que eu entendesse o que tinha acontecido, porque eu já tinha desconsiderado, não me preparei em momento algum. Desliguei o telefone, olhei para ele e disse o que motivou eu te contar essa história. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer na vida,
principalmente se você ajuda a acontecer, se você provoca um pouquinho, sabe? Você tem que se preparar muito, porque comigo aconteceram algumas coisas na vida muito parecidas. De eu entender que seria muito legal se eu pudesse participar daquele evento, daquela efeméride, daquela cerimônia, e de repente, quando menos esperava, eu estava lá. E eu poderia trazer, inclusive, para mais próximo agora, essa ideia de me candidatar a deputado estadual. Especialmente pela forma como eu entendi que deveria fazer a campanha, a formação do gabinete, e praticamente as ações que eu tenho tomado dentro de uma política. De passagem, uma campanha muito bonita e limpa, né? Que é uma campanha, que é uma política que a gente chama de tradicional, mas que eu tenho tentado fazer justamente as coisas que eu sempre esperei que alguém fizesse na área da política. E que eu sei, é muito difícil você ter liberdade suficiente para fazer, por exemplo, as coisas que eu tenho feito, com toda a humildade possível, respeitando toda a forma de política que é feita pelos meus colegas 39 deputados e pelos demais políticos com quem eu convivo. Mas eu me sinto profundamente feliz com as coisas que a gente tem iniciado no gabinete neste ano de 2023. E essa é uma outra linha da conversa. Mas talvez agora você entenda o que representou, principalmente, o reforço que aconteceu, que essa história deu ao fato de eu ter ido para o Rio naquela quarta-feira, ter vivido momentos maravilhosos, revendo tantos amigos com quem eu tinha trabalhado na RBS antes e que hoje integram os vários setores da Rede Globo. A Globo busca muito nas afiliadas os seus profissionais. E encontrar gente como... O primeiro a entrar naquele estúdio que é do Jornal Nacional, foi o repórter da Rede Globo, Pedrinho Bassan. Pedrinho é um guri relativamente pequeno, que com 6 anos de idade vinha por baixo da mesa da Rádio Piratininga de Tupã, onde eu comecei, brincando de querer ser locutor, porque o pai dele, um advogado, Pedro Mudri Bassan, era nosso comentarista de futebol quando eu comecei em rádio em Tupã. Olha só. Então a primeira pessoa que eu encontro é o Pedrinho Bassan, cujo pai eu comecei em rádio, isso há 40 anos, talvez mais antes. Quase 50 anos praticamente, 66. Eu fui exatamente 50 anos antes. Eu comecei em rádio com o pai do Pedrinho em Tupã. E o Pedrinho queria ser locutor de rádio com 5, 6 anos. E eu dizia, calma, sai daí, moleque, pelo amor de Deus, né? Posteriormente, encontrando muita gente que saiu daqui da RBS e foi para lá. É o caso do Marcos Lozecan, que hoje está em Brasília, da Sônia Bride, enfim, do Dom Dossola, que hoje também está na Globo, e grandes amigos com quem depois eu tive a oportunidade de conviver naqueles dias em que eu permaneci por lá. Foi uma experiência simplesmente fantástica. Na sexta-feira, quando os apresentadores eram apresentados pela Renata e pelo Bonner, no último bloco da sexta-feira, que para mim valeu como a apresentação do jornal, talvez mais a sexta-feira do que o próprio jornal sendo apresentado, porque você tocou no assunto da fala do Bonner. Sim. É outra coisa que aconteceu que eu acho que vale também destacar. Todas as apresentações dos apresentadores dos fins de semana foram gravadas às 5 horas da tarde da sexta-feira. Quando chegou no último programa, que era eu e a Lídia, nós não pudemos gravar, porque aconteceu um sequestro de um cidadão num boteco lá do Meia, o cara estava com uma faca lá às 5 horas da tarde, quando nós íamos começar a gravação. A Globo teve que fazer um flash no Jornal do Rio, né, para a TV do Rio, e eles seguraram o programa até quase 7 horas da noite, porque eles não sabiam qual seria o desfecho daquele assunto lá embaixo, e eles talvez tivessem que entrar ao vivo, e aí eles perdem um pouco da noção do jornal. Então, tinham que segurar o último bloco justamente para alguma coisa que pudesse acontecer. E aí eles disseram, não vai dar para gravar, nós vamos ter que fazer a sexta-feira ao vivo. Então a minha apresentação e a da Lídia foi ao vivo, sem nenhum teleprompter, sem saber o que iam perguntar e sem saber o que nós iríamos responder.
E se você assistiu hoje, está no YouTube ainda, você percebe que estava uma leveza, estava uma conversa como se tivéssemos combinado antes, o que um iria perguntar, o que o outro iria responder. E foi um negócio fantástico, que a gente ficou... Enfim, nós estávamos ali como se estivéssemos aqui agora conversando desse jeito. Será que não é por causa daquela imensa experiência que estava naquela mesa ali? Dois grandes apresentadores. Vindo do Bonner e da Renata, eu não tenho a menor dúvida. Eu falei do senhor e falei do William. Não, eu digo, não, vamos lá. São 36 anos aqui no jornal e mais o restante de carreira, mas, né? Carlos, Nossa, eu vou te contar. Você disse que tremeu hoje para cortar o cabelo. Nossa. Puxa vida, pelo amor de Deus, com todo carinho e respeito, mas se você não treme um pouco ao enfrentar responsabilidades, você não é responsável. Muito obrigado. Sabe, você tem que se cobrar um pouco mais, mas eu te confesso que foi de uma leveza aquela conversa, aquele papo, como se nós tivéssemos combinado mesmo. Tanto que a Lídia não sabia, a Lídia até disse assim, talvez vocês não tenham se antenado num determinado momento, mas eu fiquei sabendo que eu viria apresentar o Jornal Nacional lá no dia da escolha. Então eu fui a que mais esperou para vir apresentar o jornal. Ela esperou 3 meses quase, com 14 semanas. Enquanto o Mário não. O Mário foi o que menos esperou. Ele soube na segunda, na quarta ele tinha que estar aqui. Que o Bonner até cita, não, peraí um pouquinho. As pessoas não sabem disso. Eu lembro dessa quando ele falou. Nós guardamos a surpresa para o Mário até segunda-feira, que o Mário não sabia que viria, tal. Ele contou isso na sexta. Aí ele perguntou como é que foi que tinha chegado a informação, e eu contei essa história da ida para Araranguá. Então, foi um programa que realmente valeu por tudo o que aconteceu. E eu, sem dúvida, eu às vezes estou parado assistindo o Jornal Nacional hoje, eu falo, não, peraí. É isso mesmo, eu tive sentado ali, mas foi algo que me gratificou sobremaneira. E, como eu disse, eu não me sinto aposentado para o jornalismo. Se eu tiver a oportunidade de retornar, mesmo ao fim do mandato, se não me recandidatar, não tenho a menor ideia do que vou fazer daqui 3 anos. Acho que são 2 coisas difíceis, São né? 2 coisas. Bem sim, difíceis. Mas você está indo tão bem como deputado estadual, eu tenho acompanhado um pouco o senhor, e foi tão bem como jornalista que eu acho que é 2 coisas muito difíceis, né, de se decidir. Mas eu agradeço muito a sua observação, a sua avaliação, mas vamos lá, o tempo diz, o tempo determina e o importante há uma frase de uma música, eu não me lembro se o autor é Paulo César Vale, mas ele diz assim, o importante é manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. É uma das coisas mais lindas que eu ouvi da música popular brasileira. O importante é manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Professor Mário, olha, demais, gente. Eu vou continuar um pouquinho no Jornal do Almoço, que eu queria perguntar para o senhor. Qual foi o momento mais marcante, se o senhor puder trazer para a gente, durante esses 36 anos no Jornal do Almoço, apresentando ele? Alguma coisa que marcou o senhor ali? Olha, foram tantos jornais especiais. Nós chegamos a fazer o Jornal do Almoço na praça, a cada 40 dias, por exemplo, durante 3, 4 anos quase. Nós fizemos mais de 100 jornais nas principais praças das principais cidades de Santa Catarina. Um Jornal do Almoço que foi marcante foi o do dia 21 de julho de 1990. Tá bom de memória, hein, Mário? Eu não poderia esquecer, porque no dia anterior meu filho completou 10 anos, o Mário Aleixo. E ele nasceu no dia 20 de julho de 1980. Aliás, 78, o Marinho completou 12. Um ano mais velho. Completou 12 anos nesse dia. E nós estávamos em São Joaquim, com 30 centímetros de neve, na maior nevasca dos últimos 50 anos na cidade.
Eu subi a Serra do Rio do Rastro com uma Marajó a álcool, eu, a Glorinha e os dois filhos. E quem sabe que o álcool no frio é uma beleza. E você imagina como subimos, né? A serra com 20 centímetros, só os rastros mesmo. Se perdesse um pouquinho, você ficava na estrada. É uma passagem engraçadíssima, porque nós subimos por Lauro Miller, pela subida da Serra do Rio do Rastro, e a Polícia Rodoviária nos disse que o ônibus com os demais apresentadores, Mariodete, Prisco, Cacau, Prates e famílias, que nós íamos com as famílias, tinham subido na frente e que eu ia provavelmente alcançá-los. Quando nós chegamos no meio da Serra do Rio do Rastro, o ônibus havia perdido a rabeira e encostado num barranco. Ainda bem que ele foi para o lado do barranco numa curva. Todo o pessoal do Jornal do Almoço, câmeras, técnicos e todos os apresentadores e filhos, na maior farra, brincando de neve, de bola e tal, e tentando o pessoal trazer o ônibus novamente para a pista. E eu cheguei com a Marajó, o polícia inclusive disse, olha, seu Mário, o senhor vai subir por responsabilidade sua, porque é perigoso, mas o senhor já tem alguma prática, morei em Lages e tal. E eu fui bem, até chegar no ônibus. Quando eu olhei, Mário, você chegando aqui. Pegaram a Marajózinha com 4 mãos, 4, um de cada lado, ela fica leve na neve, puxaram para fora, me colocaram na frente outra vez, no trilho, e disseram, olha, sobe, faltavam umas 3 curvas para chegar no alto da serra, no Belvedere. Você pede para descer um trator eles têm um trator lá em cima com corrente nas rodas, para puxar o ônibus um pouquinho e recolocá-lo, porque ele é muito pesado, mesmo na neve a gente tem dificuldade para colocá-lo de volta. Falei, então tá bom, subi, quando cheguei lá em cima, falei, olha pessoal, eles estão umas 3 curvas aqui, tá todo mundo lá fora, o ônibus saiu de rabeira, tem que colocar no trilho outra vez. E enquanto eu estava falando, eu escutei o barulho do ônibus. Eu falei, poxa, parece que eles conseguiram recolocar o ônibus na pista. E haviam realmente recolocado o ônibus no trilho. Só que como recolocaram e o motorista pegou algum embalo, o que ele fez? Não parou. Se ele parasse, não conseguia subir mais. Não conseguiria. E ele veio embora sozinho no ônibus das 3 curvas e chegou lá em cima com o ônibus. Abriu a porta e disse, pessoal, eu não tinha alternativa. Se eu paro para eles subirem, eu não conseguiria subir. Olha. Falei, mas cadê o pessoal que está subindo a pé as últimas 3 curvas, com neve até aqui? Eu tinha levado na Marajó umas 4 garrafas de vinho Almaden Riesling, que estava sendo lançado naquela época, um vinho branco da Almaden, maravilhoso. E eu tinha levado umas 4 garrafas lá atrás para tomar de noite, não precisava comprar vinho lá em São Joaquim. Eu não tive dúvida. Eu saí correndo, peguei as garrafas, abri e ficamos ali quando o pessoal começou a chegar, disse, olha, glu, 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 porque você chega literalmente, quem não está acostumado, você encaranga na neve, como eles chamam. Porque sobe um gelado, vai penetrando por você e você chega tremendo. Nossa. Então, aí cada um tomou um golão de vinho ali, 4 garrafas, sumiram num instantinho, aí fomos para São Joaquim. Uma outra viagem maravilhosa que eu tive o privilégio de fazer com a RBS ainda lá atrás foi a Buenos Aires. Nós gravamos 2 programas, Jornal do Almoço em Buenos Aires, que foi para o ar em 2 sábados seguidos, aqui e no Rio Grande do Sul. Eu tenho a impressão até de que ainda existe alguma coisa no YouTube. Mas lá eu tive a oportunidade de entrevistar ao lado do Lauro Quadros, do Paulo Santana, da Maria do Carmo, do Luiz Carlos Prates, fomos eu e o Prates daqui, e a equipe de Porto Alegre, juntando numa única apresentação os 2 programas. E eu tive a oportunidade de entrevistar lá o trio Los Panchos, original, que estava fazendo uma turnê na Argentina, entrevistar junto com Lauro Quadros Mariano Mores, morreu logo em seguida, foi o maior compositor de tangos da Argentina em todos os tempos. Carlos Gardel foi o maior cantor. Mariano Mores foi o maior compositor, conhecido por Adiós, Pampa Mia, Corriente, 3, 4, 8, só coisas assim, por uma cabeça. São tangos que os argentinos colocam como... Ele compôs a milonga Taquito Militar, é o nome da milonga, considerada a milonga mais bem composta da música argentina. E nós fomos ao apartamento dele no centro de Buenos Aires,
um apartamento relativamente pequeno, mas com um piano de cauda pequenininho no centro da sala. Na parede, fotos dele com Frank Sinatra, com Elton John, com John Lennon, com o Papa, sabe? Fotos dele. E ele bem humildezinho, com gravatinha borboleta para nos esperar. E aí, num determinado momento, ele pediu licença para fazer uma homenagem para o Brasil, que ele adorava, sentou no piano e começou a executar a introdução de Aquarela do Brasil. Olha. Sem olhar nada, tudo... né? Brasil, brasileiro, me mulato, isso. E, sem dúvida, nós fomos nas lágrimas, eu e o Lauro, porque foi algo que, para quem gosta da área e quem gosta de tango, imagino que tenha sido. E outras vivências, experiências nós tivemos oportunidade de entrevistar praticamente, no meu caso, para o que hoje eu faço, eu mediei praticamente todos os debates eleitorais dos últimos 40 anos. Tanto para prefeito quanto para governador, né? Governador, senador, prefeitos daqui, de Joinville, de Blumenau, eventualmente. Enfim, eu entrevistei todos os políticos desse período, na CBN principalmente, que era mais tempo para entrevistar do que na TV. A televisão é muito secundado, você tem 18 segundos para fazer um comentário às vezes. Mas na CBN, não. Na CBN você tinha tempo para preparar, argumentar, preparar a pergunta, a resposta. Dessas mediações, vamos para governador. O senhor mediou várias, né? Qual lhe chamou mais atenção? Esperando a mim e Luiz Henrique? Essas são mais recentes. Os políticos talvez sejam os mais expressivos nos debates. Mas eu tenho uma mediação para uma prefeitura que marcou muito a minha cabeça e deve ter marcado das pessoas também. Porque foi a única eleição em que Luiz Henrique da Silveira perdeu nas urnas. E foi para a prefeitura de Joinville. E foi para o senhor Witt Freitag. E pouca gente talvez saiba ou se lembre do que aconteceu no debate final entre os dois. Como havia uma disputa muito equilibrada em Joinville, eu fui deslocado daqui para fazer a mediação do debate. E eu me dava muito bem, tanto com o Luiz Henrique quanto com o seu Witt, que era um alemão muito severo, né? Muito firme, falava pouco, estava começando a ter sintomas do Alzheimer que o acometeu no fim da vida. Chegamos para o debate, não tinha púlpitos, era na própria bancada do Jornal do Almoço de lá. Eu no meio da bancada, do meu lado direito Luiz Henrique, do lado esquerdo Witt Freitag. Cumprimentei os dois muito sérios ali, o Luiz Henrique muito atencioso, muito carinhoso, tal. Seu Witt meio durão, meio alemão, tal. Muito bem, vamos começar? Podemos começar. Senhoras e senhores, iniciando o debate final, tal. Amanhã, domingo, a prefeitura terá um novo prefeito, que poderá ser Luiz Henrique ou Witt Freitag. Eu vou dar 30 segundos para que cada um cumprimente o telespectador, tal, começando pelo senhor, pelo sorteio, Luiz Henrique. Obrigado, Mário. Seu Witt, prazer muito grande estar com o senhor, tal, com os nossos telespectadores. Vamos fazer um debate de bom nível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito obrigado. Muito obrigado. Seu Witt, agora o senhor 30 segundos. Obrigado, Mário. Obrigado, senhor Luiz Henrique. Eu estou muito feliz de estar aqui na RBS nesta quinta-feira para esse debate. O Luiz Henrique olhou e disse: seu Witt, hoje é sexta. Oh, senhor, não me corrija! A primeira coisa que eu falo, o senhor já vem me corrigindo. Quando ele falou isso, eu levei um susto. Eu peguei no braço dele e falei: calma, seu Witt. Não tem calma. Você começa assim o debate, não vai dar para conversar. Eu não falei nada enquanto ele cumprimentou. Eu falo a primeira palavra, já vem me corrigindo. Está pensando que eu sou criança? Falei: não, calma lá, senhor Witt. O senhor falou quinta e hoje é sexta. Não tem importância. O público entendeu. O senhor entendeu? Não quero discussão. E eu acalmei os dois e tal. Procurei o Luiz Henrique, onde é que estava? O Luiz Henrique sumiu, desapareceu do estúdio, foi embora correndo. Claro, sentido figurado. Sim. O Luiz Henrique encolheu, disse: desculpa, seu Freitas, desculpa. E pronto, e a partir dali o Luiz Henrique não se encontrou mais no debate. Quando terminou o debate, tem aquelas entrevistas. Então, ele ganhou no grito. Literalmente ganhou no grito. Quando terminou o debate, os repórteres vão entrevistar o que o senhor achou do debate, o Luiz Henrique lá, e ele aqui assim, eu passei perto dele, olhei para ele
ele estava com um sorrisinho no canto do rosto, assim. Eu falei, seu Witt, não foi por querer. Em política vale tudo, seu. Então, pouca gente certamente saberia dessa história lá em Joinville, quem sabe. Mas é um político muito... O seu Witt eu não cheguei a conhecer, mas o Luiz Henrique, eu acompanhei a carreira dele um bom tempo. Ele é um político muito forte, né, Luiz Henrique? O Luiz Henrique tinha muito articulador, né? Muito articulador, conseguia conduzir o MDB de uma forma muito séria. E tinha algumas predileções que eu admiro profundamente até hoje, principalmente pela área da cultura. Conseguiu trazer o Balé Bolshoi, incentivou muito a carreira de personalidades ligadas à área da cultura, construiu aquele teatro que leva seu nome hoje, no Centro Administrativo, na EC 401. Enfim, há que se respeitá-lo, sim. Assim como os demais que passaram pelo governo e que hoje ainda continuam, como é o caso do senador Esperidião Amin, digno de todo o respeito, de profunda admiração. Sim, eu também acho. Mário, professor Mário, que eu estou aqui como seu aprendiz. Como é que foi a transição da carreira de jornalista, apresentador, né, para a política, essa mudança? O que foi esse gatilho, mudar, ser um político? Porque, como a gente falou, o senhor mediou durante muitos anos vários políticos. O senhor estava sempre envolvido ali, de uma certa forma, no meio político. Mas o que te trouxe para a política de verdade, saindo do jornalismo? Eu recebi um convite de 2 amigos que fiz logo que cheguei em Santa Catarina, que não eram políticos, que se tornaram políticos posteriormente e que até hoje continuam sendo as mesmas pessoas que me receberam aqui em 1974 para 75. Um deles, o ex-governador Raimundo Colombo, a quem eu admiro profundamente. E quando eu decidi, até por já ter completado 36 anos, praticamente 35 anos e 10 meses, 11 meses à frente do Jornal do Almoço, eu tive uma conversa durante a escrita do livro com o Dr. Augusto Cury, e ele me perguntou, Mário, você continua contente, feliz com o que você está fazendo até hoje? Ou seja, além da comunicação, você me chamou 2 vezes de professor, ligando com comunicação. Mas, na verdade, eu sou professor de educação física. Eu fiz um concurso público aqui em 1980, eu e minha mulher, nos efetivamos por concurso e eu trabalhei 38 anos na área da educação, em paralelo com a apresentação do Jornal do Almoço, coordenando a área da educação física escolar nas escolas da rede pública do Estado. O que me trouxe para Florianópolis foi a educação, não foi comunicação. Eu vim para trabalhar na Secretaria da Educação e coordenar a área pedagógica do Estado em 1986 e terminei a minha carreira na educação, efetivamente falando, trabalhando no Conselho Estadual de Educação, como consultor educacional da área. Então, eu disse para ele, olha, doutor Augusto, eu sou muito feliz com o que eu faço nas 2 profissões que eu escolhi, tanto na comunicação como na educação. E eu sempre consegui mesclar muito dos conhecimentos que uma área me ofertava na outra e vice-versa. Para dar uma boa aula, você precisa se comunicar bem. E para você se comunicar com o telespectador, você tem que usar uma linha pedagógica de raciocínio, então as coisas se fecham muito. Educar também é comunicar-se bem. Sim. Ele falou, bom, então você está feliz ainda com o que você faz, apesar de fazer há 36, 38 anos? Sim, estou feliz. Ele falou, bom, então ainda é hora de você mudar. Eu disse, mas como se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, por que eu vou mudar? Ele falou, para não precisar mudar a hora que você estiver infeliz fazendo alguma coisa. Enquanto você está feliz com o que você está fazendo, é o ideal, porque você vai levar a sua alegria, a sua felicidade, sua paz para outras áreas. Eu fiquei parado pensando, eu falei, pô, nunca tinha ouvido isso. Para mim, isso é a controvérsia da lógica. Se eu estou bem, estou feliz, por que eu vou querer mudar? Essa é a hora, esse é o momento. Ele fala muito em gestão de emoções, né? O Dr. Augusto Cury trabalha muito isso. E eu me considero, modestamente falando, uma pessoa
com uma certa educação de emoção, como a gente fala, né? Você domina a sua emoção, alguma coisa parecida. Eu me considero uma pessoa relativamente ponderada, o que me trouxe até o final do Jornal do Almoço. Você perguntou, você lá atrás, quando eu disse que o que justificava a minha permanência por tanto tempo no Jornal do Almoço. Vamos lá, de uma coisa eu tenho certeza. Eu comecei no dia 5 de maio de 86, fazendo o Jornal do Almoço da mesma forma como eu terminei em 2021 para 2022. Como assim, Mário? Eu nunca me senti o dono da notícia, em primeiro lugar. Eu era um instrumento para comunicar às pessoas o que estava ocorrendo. E não era nem o fato em si, porque, segundo Nietzsche, o fato não existe. Um fato não existe. O que existe são as circunstâncias que o formaram. Para o jornalismo, é fundamental que o repórter perceba que uma batida de carro ali na esquina não aconteceu. Não é a batida que aconteceu. O que aconteceu foi que um caminhão descia Mauro Ramos numa velocidade excessiva, um outro carro saiu aqui da rua do estacionamento do Senac sem perceber que esse caminhão vinha, o semáforo estava no amarelo ainda para um lado e não tinha virado ainda no vermelho para o outro, uma senhora com um carrinho de bebê estava atravessando a rua e o carro teve que desviar dela e não prestou muita atenção para ver se vinha o caminho, enfim. Ou seja, os detalhes. São as circunstâncias que cercam esse fato. Isso é que é o importante de você dizer. E é o que tentam fazer os comentaristas. Então eu sempre entendi, primeiro, isso, e segundo, que atrás da câmera tinha uma pessoa exatamente como eu, sentada no sofá, sentada na mesa da sala ou da cozinha, comendo com os filhos, ou assistindo a televisão daquela forma, e era com ela que eu tinha que conversar. E o circo me ajudou muito nisso. Não que eu representasse um contador das histórias do jornalismo, mas quem sabe um pouco disso também. E eu sempre, desde que comecei no Jornal do Almoço, nunca tive a intenção de determinar a informação. Ela é minha, você, agora presta atenção aqui, ó, porque eu vou te contar, porque eu sei do que eu estou falando, tal. Eu sempre dividi muito a expectativa e a ansiedade da informação com quem me assistia. E eu fiz isso, modestamente falando, do primeiro ao último dia no Jornal do Almoço. E não era tradicional, não era assim que se apresentava a telejornal quando eu comecei lá em 86. Os jornalistas da época eram herdes. O governador do estado disse hoje que não vai a Brasília. Repórter Lúcio Mauro. Negócio assim, durão. E eu dizia, olha, o governador não vai a Brasília, pelo menos essa é a última informação que nós recebemos. Vamos saber um pouquinho mais aqui. Lúcio, conta, sabe, era um negócio mais conversado, mais coloquial. Se por um lado era diferente, por outro, não tínhamos uma medição de resultados do que isso podia provocar, porque ninguém fazia desta forma. A medição, acho que ao longo dos anos mostrou isso para o senhor. Não só ao longo dos anos, mas muito rapidamente. Sim. Houve uma sintonia, uma empatia muito grande entre essa forma de contar as coisas do Jornal do Almoço. Com toda aquela educação possível que o senhor tinha ali, transmitindo Você falou, mensagem. por exemplo, que eu pedia licença para entrar todo dia. Eu não pedia no começo, e um dia eu chego no Angelone, estou mexendo nas prateleiras ali, uma senhorinha baixinha chegou perto de mim e disse assim, italianinha, disse, ô meu filho, você não é aquele outro lá? Você não é aquele outro lá? Eu olhei para ela e falei, como é que eu posso ser aquele outro? Se eu sou eu, se o outro é o outro. Não te faça de besta, eu estou sem entender o que eu perguntei. Aí ela me deu uma enquadrada que eu nunca esqueço, tipo diretor de cinema. Ela botou o dedo assim, sabe? Olhou para mim e disse, é você mesmo, chafado. Olha aqui, ó. Enquadrei você aqui, ó, na telinha da TV. Você que é aquele chafado que entra na minha casa todo dia e não pede nem licença. Olha aí, ó. Eu parei, olhei para ela e falei assim, a senhora está falando do Jornal do Almoço? Sim, é Mário Mota, agora eu sei quem é. A voz não me engana. E a voz não engana mesmo, sabe? As pessoas se identificam muito mais com a voz da CBN, por exemplo, do que com a própria imagem. Aí eu parei e falei assim, a senhora tem toda a razão, eu não peço licença para entrar na casa das pessoas.
A partir de amanhã eu vou pedir. Se a senhora estiver me assistindo, a senhora vai perceber que eu vou pedir. Mas também tem o seguinte que a senhora não pode esquecer. Se a senhora não ligar aquele quadradão que tem na sala da senhora em cima da mesa, e ainda era TV a tubo na época, Sim. se a senhora não ligar aquela caixa, quando sai, quando aparece alguma coisa, se a senhora não sintonizar o buraco em que eu estou, que é a RBS, eu não entro na sua casa. Eu só entro quando a senhora me permite também. E a senhora, apertando o botão, me põe para fora da sua casa a hora que a senhora quiser. Ou até tirando da tomada. Eu saio e eu ainda tenho que lhe agradecer. Você tem razão, também tem isso. Eu mando no sei lá na televisão. Então faz o seguinte, ó, 0-0, está empatado, vamos tomar um café do Sassi aqui, que é de graça, né? na banquinha ali dando... Mas eu falei para ele, do dia seguinte em diante, eu comecei a pegar de birra. Entrava lá, Crefisa Informa, Jornal do Almoço, tal. Com licença. E aí começavam as manchetes. E isso pegou muito, assim como o encerramento do jornal, que desde a primeira vez, meu pai que dizia, vamos fazer uma boa noite, vamos fazer uma boa tarde, vamos fazer um bom fim de semana. E eu comecei a usar isso do primeiro dia em diante. Vamos fazer uma boa tarde. E não desejo. Claro que eu desejo uma boa tarde para todo mundo, né? No começo eu tinha que explicar. Mas a minha história é uma provocação. Que legal. Então marcou bem esse bordão. Tanto que o livro inicialmente iria se chamar Vamos Fazer uma Boa Tarde. Mas o livro do meu querido Cid Moreira, que foi escrito pela Fátima, esposa do Cid, que é jornalista, se chamou Boa Noite. Né? A história do Cid, o livro que ele escreveu, Boa Noite. Então eu preferi que fosse do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional mesmo, um legado de vida e carreira. Diretora, não tenta brigar comigo, que a conversa está maravilhosa. O senhor falou aí humildade, as pessoas de áureas maravilhosas são as pessoas mais humildes, né? Temos isso, Jesus Cristo e outros exemplos na vida, né? E o senhor é uma pessoa de uma excelente humildade, que é uma áurea maravilhosa. Obrigado. Olha, o termômetro, eu tenho algumas coisas acima do 40, com os aninhos acima do 40, e acompanhei o senhor durante alguns anos de criança. Desde que você era pequenininho. Desde que você era pequenininho. O que eu mais escuto é, Mário, meu pai te assistia desde que ele era pequenininho. Mas assim, eu escutei quando estava vindo para cá que o senhor não tem aparência, não aparenta ter 71 anos de jeito nenhum, tá? E a pessoa olha para mim assim, nossa, sério? Não tem como. Mas enfim, foi um elogio, tá? Obrigado. Olha, e o termômetro marca pelo carisma do senhor, entendeu? Eu acho que eu não sabia dessa história, o com licença, mas o com licença, pedir a licença para entrar na casa das pessoas e desejar aquela boa tarde, não foi só o que trouxe esse carisma que o senhor tem por todo o catarinense e hoje pelo Brasil inteiro. Foi a forma do senhor transmitir a mensagem, a forma que o senhor mostrava os fatos e a forma que o senhor criticava os fatos sem ser agressivo. O senhor não era polêmico, o senhor era uma pessoa, sempre foi uma pessoa que falava sobre um assunto muito sério, de uma forma séria, sem ser alto demais. E falava de uma coisa maravilhosa com emoção. Então o senhor transmitia toda a sua emoção, mas com sensibilidade, com carinho, acho que para todos os catarinenses. E eu acho que não só eu, mas sinceramente a grande 99,99% dos catarinenses têm esse carinho pelo senhor, sinceramente por isso. Eu acho que seus colegas de trabalho, que eu tenho certeza, eu tive o prazer de conhecer a Alane Valgas pessoalmente, uma pessoa queridíssima, aquele sorriso maravilhoso, né? Sim. O Roberto Alves eu não tive o prazer, gostaria de ter um dia, né, um grande alvinegro, queridíssimo manezinho, né, o Miguel Livramento. Acho que todos os colegas que trabalharam com o senhor até hoje devem sentir isso aí. Devem saber que realmente esse seu carisma é que traz essa emoção. Tá? Parabéns, eu acho que, sinceramente, acho que a política só tem que ganhar com o senhor. Eu gostaria de entrar a fundo na política com o senhor, mas eu não tenho, não vou entrar a fundo. Eu só vou perguntar para o senhor algumas coisas da política, porque como o senhor é da área do esporte, nós temos fatos acontecendo esse ano, como o Parajasc, e o Jasc junto com o deputado Fernando Klebling, né? E o senhor está ali acompanhando ele. E o que o senhor pode nos contar sobre essa situação? O que foi resolvido sobre isso? O que vai acontecer com os atletas que não puderam jogar, né, no JASC? Olha, as circunstâncias foram provocadas
pelos acontecimentos meteorológicos que se abateram sobre Santa Catarina. Eu participei dos dois lados. Eu fui técnico de vôlei de Lages nos Jogos Abertos de 1975, para você ter ideia. Eu coordenei o voleibol nos Jogos Abertos de 76 em Tubarão. Eu contribuí a partir dos 4º Jogos Escolares Catarinenses até quase a sua 30ª edição. Eu vivenciei muito, tanto do lado de participação como técnico, como dirigente, como organizador da antiga CODE, na antiga DED, ajudei na criação da FESPORT, que até hoje existe, quando houve a mudança para uma fundação. E eu sei que todo mundo quer a mesma coisa, ninguém quer prejudicar o esporte. Se falta organização, se falta estrutura ou se falta experiência, o fato é que esse ano nós tivemos muitos problemas, especialmente por coincidir dos Jogos Abertos estar marcado para Rio do Sul e Rio do Sul viver 6 enchentes em questão de 2, 3 semanas. E posteriormente seria provavelmente muito difícil você dividir os jogos não só para cidades distintas por modalidade, como para que as cidades atingidas também pudessem ter a chance de participar. E o que acabou acontecendo foi talvez uma iniciativa da FESPORT tomada por decisão efetiva daquilo que aconteceu, sem um debate um pouco mais abrangente para esclarecer a comunidade e a sociedade de Santa Catarina ligada à área esportiva. E isso fez com que o deputado Fernando Krelin, que é presidente da Comissão de Esportes e Lazer, eu sou vice-presidente, como era vice-presidente e continuo sendo da Comissão de Educação e Cultura atualmente, com a Luciane Carminati sendo a presidente, o Fernando foi em busca das alternativas. E na emoção, no afã de tentar efetivamente uma cobrança direta da FESPORT, que acabou voltando atrás, inclusive, o Paulão, com a realização do Dança Catarina em várias cidades, ainda com toda a dificuldade para algumas dessas cidades levarem as suas delegações, buscar, de alguma forma, a realização das competições. Eu lamento muito que isso tenha ocorrido e que as competições tenham sido prejudicadas. E eu espero, sinceramente, e logo em seguida a própria FESPORT divulgou através das suas redes sociais o calendário para 2024 antecipadamente. O que nós queremos e o que nós esperamos é que o esporte não seja prejudicado, a não ser por coisas como a meteorologia, que nós não temos como controlar. Fora disso, é uma questão de organização, é uma questão de diálogo entre todos os envolvidos, e eu espero que eles aconteçam cada vez mais, num nível semelhante àquele que você disse dos meus comentários no Jornal do Almoço. Assim esperamos, né? Bom, a gente realmente não tem tanto tempo mais, mas eu queria aqui uma rápida com o senhor. Quais são as suas expectativas para a política atual e o seu mandato? Eu fiz uma campanha sem um centavo eu não costumo dizer, eu não acho que exista dinheiro público, para começo de conversa. A Margaret Thatcher aqui dizia, não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do pagador de impostos. Então, eu não usei o dinheiro do pagador de impostos, apelidado de fundão, fundo eleitoral, fundo partidário. Sequer o material gráfico eu recebi do meu partido, PSD, agradeci. Fiz uma campanha de uma vaquinha na internet e com ela acabei fazendo uma campanha muito modesta. Eu não tive um cabo eleito, não se pode contratar cabos eleitorais pela legislação. Sim. Mas, independente disso, eu não tive nenhum cabo eleitoral pelo Estado entregando papeizinhos e pedindo votos. Eu fiz um trabalho em cima da internet, acabei sendo o primeiro do meu partido, o PSD, que tem o deputado Júlio Garcia como 2 vezes presidente da Assembleia, 4, 5 mandatos, uma experiência enorme como segundo, e com os nossos votos, meus e dele,
nós conseguimos mais uma cadeira e trouxemos Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, que faz um mandato também muito bom, excelente. E eu entendi que, a partir disso, eu tinha uma grande liberdade, por exemplo, para compor meu gabinete. Eu decidi que iria compor um gabinete eminentemente técnico. Mas como, Mário? Você está na política? Sim, e nada impede que eu tenha um gabinete composto hoje em 80% por bacharéis em Direito. Eu tenho uma menina que nos atende à tarde, uma senhora, senhorita até, senhora mais jovem, que veio de Cabo Verde, chama-se Dona Riga. O sotaque dela é português. Bom, nós fizemos um processo seletivo para compor o gabinete. Dona Riga veio de Cabo Verde, fez licenciatura em Cabo Verde, mestrado na Espanha e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em políticas públicas. Conseguiu a sua naturalização como brasileira e hoje trabalha conosco no gabinete. O coordenador da área de fiscalização é um engenheiro ambiental, Gilberto. E nós temos, praticamente em todas as áreas, profissionais de alto gabarito técnico. Ah, Mário, mas, poxa, como é que você faz? Você não tem medo que eles politicamente joguem nas suas costas, tal? Há um respeito enorme deles por mim e vice-versa. E o que eu peço a eles não é a preferência partidária a meu respeito ou a do meu partido. Eu peço a eles trabalho. É receber um projeto que deu entrada no Eleges, que é um programa da Assembleia, que eles analisem esse projeto, os advogados, e que me deem um caminho a seguir. E a gente senta nessas mesas e discute. E eu, embora não seja bacharel em Direito, tenho uma vivência relativamente grande na área. E eles têm que se coçar, no bom sentido, para me argumentar e me convencerem de que aquela posição que eles tomaram é a melhor. E não é uma posição política. Quando você toma... É claro que há projetos que você tem que analisar legalmente, se tem amparo, se é constitucional, se não influencia nas questões financeiras e tributárias, se não tem um vício de origem. E também tem projetos cuja decisão é política. Pela minha ideologia, pelas coisas que eu acredito, poxa vida, eu não gostaria que esse projeto fosse aprovado. Por quê? Ele é inconstitucional? Não, não é. Ele é ilegal? Não, não é. Mas por quê? Porque eu não me afeto política, ideologicamente, do ponto de vista político, com esta forma de agir. Mas aí quem toma a decisão sou eu. E eles normalmente me oferecem 2, 3 opções, inclusive. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o reservatório da Casan? Nossa equipe, no dia seguinte, já tinha em mãos, às 9 horas da manhã, pela qualidade da pesquisa digital, 9 da manhã do dia seguinte, nós tínhamos em mãos o contrato que havia sido assinado entre a Casan e a Gomes e Gomes, na licitação de 7 anos antes, pelos portais de transparência. E em cima do que foi contratado, nós levantamos tudo o que tinha acontecido através das atas da obra até o momento do estouro. E eu tinha, 2 dias depois, todos os problemas que haviam sido enfrentados e superados para que a obra acontecesse. Tanto que eu fui convidado para participar de uma sessão da Comissão de Energia da casa, eu não participo da Comissão de Energia, fui como convidado, porque eles souberam que eu tinha um relatório técnico feito sobre o fato. E a apresentação desse relatório lá acabou motivando um convite para que eu participasse da comissão mista da Assembleia, que acompanhou nesses últimos meses, desde o dia 6 de setembro, quando aconteceu o estouro do reservatório, que acompanhou todas as perícias que foram desenvolvidas na obra, da Polícia Científica, por inquérito da Polícia Civil, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da própria Casan, que contratou uma perícia externa, da Toposolo, que é a projetista que fez o projeto, também contratou uma externa para fazer a avaliação do projeto que ela tinha feito, da Gomes e Gomes, inclusive, e da fiscalização da Casan. E isso acabou motivando um convite, eu diria quase que uma convocação dos companheiros da comissão, que tem o Ivan Natti na presidência, o Marquito na vice, que tem os deputados Maurício Peixeri e Antídio Lunelli como integrantes, para que eu relatasse os trabalhos da comissão.
e nós conseguimos vencer o prazo dentro do que estava previsto. Pedimos uma prorrogação agora de 45 dias, apenas porque nós temos o recesso no meio do caminho, apenas para que fechemos o relatório final, que será apresentado no dia 27 de fevereiro, preliminarmente, para o relatório final no dia 5 de março de 2024. Mas já temos a data e ela será cumprida, estaremos apresentando. E também porque hoje tivemos uma reunião com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, porque haverá uma parceria entre o que nós três conseguimos encontrar para esclarecer a população de Santa Catarina por que aconteceu aquele estouro. Quer dizer, quais são as causas mais prováveis e até apontar, se for o caso, as responsabilidades. Temos um prazo? Dia 27 de fevereiro, apresentaremos o relatório, porque nós estamos elaborando o relatório agora. Como temos o final de ano e como temos o recesso, continuaremos trabalhando para no dia 27 de fevereiro apresentarmos o relatório preliminar e no dia 5 de março o relatório definitivo. Eu pergunto ao senhor pelo prazo, porque tivemos um acidente também na Lagoa da Conceição. Cujo relatório ainda não foi apresentado. Mais de um ano. E nós temos moradores, os moradores do Monte Cristo são moradores de baixa renda. Então, qual seria o amparo para eles legal? Eles estão recebendo esse amparo, estão sendo tomadas as devidas providências para que eles sejam ressarcidos legalmente? A Casan alega, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público têm acompanhado, assim como o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, a Casan apresenta notas de que já teria quitado mais de 9 milhões de reais em indenizações. Mesmo assim, alguns moradores ainda se sentem injustiçados e devem buscar, acredito eu, na justiça aquilo que entendem seja do direito deles. Nós abrimos espaço tanto para a Casan, através do seu presidente, como para os moradores, através de 2 dos seus integrantes, mais o 3º do Movimento Atingidos por Barragens, para que eles falassem na comissão em 2 sessões distintas e trouxemos a Casan para fechar as contas em relação àquilo que ela entende deva apresentar como restituição, como indenização, diferente do que aconteceu lá na Lagoa da Conceição, que, como eu te disse, ainda não teve o seu relatório final apresentado. Aqui nós vamos seguir o que foi determinado. Que bom que nós temos um maremoto à frente, muito bom. Que bom mesmo, porque eu vi a reportagem do senhor à frente da situação, por isso eu até comentei sobre esse assunto. Mário, bom, infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu gostaria mesmo, porque olha, é fantástico para mim estar aqui e eu quero deixar claro que isso é um especial de final de ano. Que bom. Tá? É fantástico estar aqui conversando com o senhor, tendo essa avalanche de cultura, de aprendizado aqui, juntamente com o senhor. Eu faço sempre um bate-bola no final com meus convidados, que hoje eu sou convidado do convidado que é o senhor. Brevemente, o senhor pode falar para mim sobre o circo? Não vai sair nunca da minha alma, da minha infância e pré-adolescência. Eu sou um privilegiado. Como eu disse, as 2 profissões que eu escolhi, comunicação e educação, me trouxeram toda a felicidade possível. Nasci num circo e fui criado onde as crianças vão se divertir, e eu fui criado ali. Moro numa cidade onde as pessoas vêm passar férias. O que mais? Eu não tenho o menor direito, de reclamar da minha existência. Que bom. Mesmo. Jornalismo. Eu poderia dizer que foi muito, como é que eu vou dizer? É uma felicidade muito grande de poder ter tido o privilégio também de comunicar para uma parte da sociedade o que a outra fazia, e vice-versa, quer dizer. E dentro de um esquema de ética, acima de tudo. Porque foi... E uma palavra que eu gostaria muito de frisar, dentro de uma comunicação de respeito. Porque respeito, para mim, é, sem dúvida, a principal qualidade que o ser humano deveria buscar desenvolver nas suas relações e na sua existência. Respeito. Amém. Política. Mesma coisa. Eu sempre critiquei, por exemplo, o fato de
vereadores, deputados, senadores, estaduais ou federais, senadores, terem que distribuir parte do orçamento através das chamadas emendas impositivas. Eu entendo que a função dos eleitos para o legislativo é legislar e fiscalizar o executivo na aplicação daquela parte do rocambole que a gente forma no orçamento anual de um estado, de um município ou de uma nação. Aí alguém chegou, cortou uma fatia de 1% desse rocambole, dividiu em 40 pedacinhos e deu um pedacinho para cada deputado distribuir, que é o que o deputado faz através das emendas, que se acrescentou-se num determinado momento a palavra impositiva, porque nem todo governador pagava as emendas dos deputados que não eram dos seus partidos ou simpatizantes. Aí acrescentaram mais uma palavrinha, emendas impositivas. O governador agora não tem que discutir. Todos os deputados indicam onde querem que vá esse quadradinho de 1/40 de 1% e o governador tem que pagar. Mas eu nunca entendi por que isso aconteceu. Por que um deputado tem que participar da distribuição do orçamento se ele tem a função primordial de fiscalizar o que o governador faz com o orçamento? De repente, de uma hora para outra, fica até eticamente difícil ele fazer essa fiscalização, porque ele também pode estar cometendo enganos. E aí o que eu fiz? Eu fiz um edital, primeiro dividindo o Estado em 6 regiões, levantando o IDH de cada uma das regiões, o Índice de Desenvolvimento Humano. As regiões mais pobres receberam o maior percentual, por uma regrinha de 3, do que veio esse ano para o nosso gabinete para distribuir como emendas. E eu abri um edital recebendo projetos de instituições sem fins lucrativos, prefeituras ou instituições estaduais. Recebemos 843 projetos e fizemos uma avaliação deles por pontuação que estavam no edital. Contemplamos 46 projetos no estado inteiro. Se você perguntar quantos votos eu tive numa cidade que recebeu uma emenda nossa, eu não sei. E não é por esse motivo que a emenda foi para lá. Foi porque o projeto que eles apresentaram mereceu. E é assim que eu acho que deveria ser tratado. O dinheiro público não existe. O dinheiro dos pagadores de impostos cortado do orçamento estadual para ser dividido entre os 40 deputados. Respeito todas as formas como são feitas as distribuições pelos meus colegas, mas eu não consigo fazer dessa forma, escolhendo e distribuindo por outros interesses que não sejam exclusivamente aqueles apresentados por quem pleiteia esses documentos. Acho que 56 mil nessa primeira vai aumentar muito para a segunda, hein? Olha, eu estou falando. Eu não sei se terá segunda, Carlos. Olha. Confesso para você. E te confesso que não é a minha primeira preocupação. Tudo bem. A minha primeira preocupação é fazer as coisas que eu sempre esperei que alguém fizesse na área da política. E sabia que era muito difícil fazer se eu não tivesse a liberdade que tive pelo meu começo, pela minha campanha, pela forma como eu cheguei a O senhor Assembleia. falou 3 coisas aqui super importantes que eu, como eleitor, eu acredito num político. A minha família também foi política. E é também até hoje. Primeiramente, fundo partidário. O senhor não utilizou. Segundo, campanha limpa, né? E nível técnico no seu gabinete. E terceiro, fazer aquilo que o senhor acredita para a população. E quem me conhece pela televisão sabe que o senhor tenta fazer sempre o melhor. Então, acho que, primeiramente, o senhor não está pensando na segunda. Não, eu acredito que não. Não, continua não. pensando só na primeira, mas eu sei que a segunda vai vir, porque o senhor está indo muito bem. Mário, família. A base. A base. Eu completei no último dia 13, hoje é 18, há 5 dias, 48 anos de casado. Com a minha primeira namorada. E eu, o primeiro namorado dela. Com 7 anos de namoro, 48 com 7, 55 de convivência. Eu tenho 71. Nos encontramos, eu estava iniciando o 2º grau e ela também. E até hoje estamos... Amém. Somos grandes amigos. Eu acho que esse é o primeiro passo para sermos marido e mulher Uma grande companheira. e apaixonados, uma grande companheira. Filhos. Eu acho que foi um presente que a humanidade
precisa aprender a valorizar e vice-versa. E eu tenho dos meus filhos e minha esposa também essa valorização que nós dedicamos a ele. Moram do nosso lado ainda, praticamente, cada um tem seu apartamento, mas as nossas vidas se cruzam diariamente. Um sonho. Há uma música do Gonzaguinha chamada Caminhos do Coração. É um capítulo do livro, inclusive. Eu sempre disse que é mais ou menos um hino nacional da minha existência e da existência dos meus pais. E o Gonzaguinha diz assim: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu caí na vida, e assim eu vivo, assim eu sou feliz. Especialmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei e encontrar um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta e muita e diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E aprendi que se depende sempre de tanta e muita e diferente gente, e aí ele traz para as linhas que estão na palma de nossas mãos, que é assim que a gente caminha, e que por elas a gente acaba encontrando o que ele chama o caminho do coração. Então, meu sonho era que todo mundo percebesse isso, sabe? Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá, todos os dias, que ninguém está sozinho, por mais que pense estar. E eu sei que isso não é tão simples, porque depende da cabeça e do coração. E nem tudo que faz sentido aqui consegue ser sentido aqui. Se fosse assim, seria bem mais fácil. Nossa. Esse é o professor. E o último, sempre mais importante, Deus. Eu creio numa força maior, um grande arquiteto de tudo isso que a gente vive. Não é possível que isso aqui se mantivesse em equilíbrio, tendo homens sobre a face da terra, que, aliás, é a criação, a sua semelhança, como ele mesmo diz. E eu vou puxar aqui, mais uma vez, a palavra respeito. Por favor. Respeito. Você pode não crer no meu Deus ou no seu, ou numa outra forma de Deus, mas é como se eu tenho um amigo que diz assim: eu sou ateu graças a Deus. Como é possível? Não, é porque o meu Deus é diferente. O Deus... Perguntavam ao Einstein quem era o Deus dele. E eu estou tentando me lembrar aqui o Deus de Spinoza. Deus de Spinoza. Eu acho que ele reflete bem o que eu penso sobre isso. Se você quiser procurar no Google, Deus de Spinoza. Spinoza foi um filósofo e ele faz uma descrição de quem é o Deus dele. E ele nem sempre se parece com os deuses que a gente vê hoje profanados em religiões, entre aspas, que acabam dizendo que se você não contribuir com o dízimo, somente assim você poderá ser... Quer dizer, eu não quero nem entrar nessa discussão, mas o Deus de Spinoza explica bem o que eu penso disso. Eu respeito uma força maior que nos deu e nos dá a vida, e agradeço a ela a possibilidade de me dar uma possibilidade de raciocinar, de juntar 2, 3 coisas distintas e compreender uma quarta ou quinta que eu não sabia que existia. Eu acho que Deus é isso, Deus está presente no nosso coração. Amém. Eu ia fazer um pedido para o senhor, mas o senhor me falou que não está aqui. Em de uns vídeos seus da rede social, principalmente da sua campanha... Sim, foi no dia dos Pais. O senhor tocou a música da Vitória, a música de um ídolo que eu tive na vida, que foi Ayrton Senna. E eu achei magnífico. Eu ia pedir para o senhor tocar, mas vamos colocar essa música. No Dia dos Pais, eu toquei uma música também, que é pai do Fábio Júnior. Olha... Se você procurar ali, foi uma homenagem que a gente fez no Dia dos Pais. Mas essa foi no final da campanha, quando a gente terminou. Lindo, o senhor tocando o acordeão, ficou muito linda aquela música ali. E eu ia pedir para o senhor encerrar com essa música. Mas então eu quero pedir de coração que o senhor deixe, como é um especial
de 2023 para 2024, e o senhor sempre fez isso durante longos e carinhosos 36 anos à frente do jornal, que deixasse uma mensagem para essas pessoas maravilhosas que nos assistem. Eu vou usar a mesma frase que eu usava nesse período, e que é algo que eu acredito muito, né? Além da ideia de um Feliz Natal, que eu espero tenha ocorrido para todo mundo, sem esquecer que o aniversariante deveria ser o mais festejado, né? E eu nasci no dia de anunciação de Nossa Senhora, 25 de março, é exatamente 9 meses antes do 25 de dezembro. No dia em que eu nasci, o anjo teria dito a ela, anunciado a ela, que ela ganharia um bebê daí 9 meses. E ele nasceu no dia 25, o aniversariante do Natal. Mas para terminar o ano, eu sempre disse isso. E é mais ou menos uma analogia com o vamos fazer uma boa tarde. É como se eu dissesse, vamos fazer um grande ano novo. E não deixa de ser. Eu sempre disse, o ano que vem não será bom ou mal. Nós é quem seremos. Então, sejamos melhores no ano que vem. E certamente o ano também será. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Eu que agradeço, Mário. Poxa, muito, muito obrigado mesmo. Né? E vamos fazer uma boa noite. Bernardo, deixa aqui o nosso recado do Papo de Salão. Foi tão bom que não tem como falar do Papo de Salão. Fala, por favor. Pessoal, que ainda não nos segue no Instagram, Papo de Salão _Floripa, e no YouTube também, Papo de Salão _Floripa. Segue lá e ative o sininho das notificações. É isso aí. Deputado, quer deixar o seu contato? Um abraço. Para todos. Deputadomariomota.com.br. Deputado Mário Mota, com 2 T's, mota.com.br. À disposição de vocês. E mais uma vez, uma honra imensa, tá? Poder abraço. entrevistar o senhor. Prazer conhecê-lo, hein? Da mesma forma, meu amigo. Um abraço.